Para quem está chegando aqui agora, boa noite, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar um pouquinho e fazer também uma partezinha que eu adoro fazer dos macarrões, que são a decoração dos macarrões, tá? Vou falar um pouco sobre a importância da gente personalizar o nosso macarrão e como ele se torna importante, um docinho, como que eu posso dizer, um docinho essencial, importante, como ele se torna um docinho especial no evento. E a gente vai fazer aqui um pouco da decoração para vocês verem o quão fácil é decorar e personalizar os macarrões com tema. Hoje eu escolhi o tema de safari, né? Que você pode fazer o macarrão tanto como zebrinha, como girafa, como oncinha. Depende do que você vai escolher. Pode fazer um mix, assim como tem outros tipos de temas, como a gente fez aí Fazendinha, que teve o pintinho, teve a ovelha, teve o porquinho, né? Tem a galinha, tem a vaquinha, tudo isso a gente vai fazer agora o safari, esses bichinhos. E queria falar pra vocês sobre esse docinho, que pode ser tradicional, né? O formato. Pode ser também no formato especial, um formato personalizado para o evento. E ele pode ser tradicional decorado. Muita gente opta por fazer só a bolachinha redonda e manter esse formato, e desse formato fazer decorações, colocar chocolate, colocar miçanga, colocar arabesco, colocar dourado, trazer para os temas como a gente vai personalizar aqui. E também falar que ele se torna um doce diferenciado quando você coloca algo mais. Deixa de ser só um macarrão que é vendido em um local específico, que pode ser uma lanchonete, uma confeitaria, e que você vai ter ele ali só pelo sabor. O sabor ele conta, né? A beleza ele conta e a criatividade também conta. E a gente tem 3 coisas aí super importantes que são a nosso favor para esse docinho. Hoje aqui eu vou estar usando a tinta da Inksuga, tá? Vou falar um pouquinho sobre o cuidado que a gente tem que ter com ela e qualquer outro tipo de tinta que vocês vão utilizar, né? A importância da gente sacudir ela bastante para que ela fique uniforme, usar ela sempre aos pouquinhos para justamente ela não ficar seca demais, não secar muito rápido, a gente não ter uma perda muito grande. E principalmente tintas de qualidades que te tragam uma secagem rápida do seu macarrão. E você tem esse macarrãozinho aí, ó, sem precisar, na hora que você vai colocar na embalagem, você ter algum cuidado, ou se na hora que você estiver deixando ele aqui na bancada, ele ficar muito tempo para secar, porque isso é super ruim. Então, quando a gente quer usar tintas que não são tintas, são corantes, como gel, como líquido, a gente pode manchar ou pode deixar ele aí muito melado, muito molhado, e isso não é bom para o nosso macarrão. Então, existem tintas específicas, tá bom? Existem algumas no mercado. Essa daqui, ela tem 10 cores. Deixa eu ver se coloco aqui pra vocês verem, ó. Aqui embaixo é melhor, tá? Essa daqui ela tem 10 cores, tá certo? E eu vou utilizar aqui a amarela, a laranja e a preta, tá? Pra gente fazer. Vou utilizar só a laranja e a preta, não vou utilizar a amarela não, pra gente fazer o estilo oncinha. O que é que eu vou utilizar aqui? O que é que eu vou precisar? Pincel fininho, tá? Quanto mais junto, melhor. Não pega ele muito espalhado pra fazer esse tipo de trabalho. Ó, aqui tem um outro aqui, ó. Tá? Um potinho pra colocar o pigmento, a tinta. Vou tampar bastante. Vou sacudir bastante a minha tinta. Você veja que aqui no fundo ela tá bastante concentrada, dá pra ver aqui, ó. Então eu vou sacudir, porque senão com o tempo eu vou acabar perdendo esse pigmento que tá embaixo. Essa tinta que tá embaixo.
Os meus macarrons, gente, ele tem que estar lisinho. Existem aqueles macarrons que são feitos com farinha de castanha de caju, ou com farinha de amendoim, ou com farinha de amêndoas que não estão peneiradas e ele fica cheio de gruminhos em cima dele. Esses gruminhos vai atrapalhar a gente na hora da pintura. Então ele não vai ficar com essa aparência lisinha, e até na hora da pintura, depender de que tipo de desenho você for fazer, vai ficar, ele é meio borrado. Então quanto mais lisinho, melhor. E essa textura aqui a gente consegue atingir com a macarronagem correta, né, deixando ela mais fluida. Com a farinha de amêndoas também mais peneirada, além de peneirar, e ela bem triturada. Então ela tem que estar bem triturada, a gente peneira antes, e ainda assim a gente faz a macarronagem da forma correta, com a receita e a técnica correta, ele fica lisinho, tá? Então, uma gotinha da tinta aqui, ó, que ele já tá... Deixa eu pegar esse daqui. Esse daqui mesmo. Ele já tá um pouquinho... Já tá bem concentrado, porque ele secou um pouquinho, então ele tá bem concentrado. Então vamos tirar aqui. Vou pintar sempre da cor mais clara para a cor mais escura, tá? Como se eu fizesse aqui agora, pegasse o pincel e colocasse primeiro o contorno preto. Quando eu for colocar a cor clara, ele vai fazer o quê? Ele vai manchar. A cor clara vai tender a puxar um pouquinho, ou manchar, ou borrar a cor marrom ou a cor preta que a gente escolher. Então eu vou pintar sempre com a cor mais clara e por cima eu coloco a cor escura, tá certo? Vou colocar uma gotinha aqui, ó. Mela um pouquinho só o pincel. E aí venho fazendo aqui, ó. Daí você passa nos dois lados do macarrão. Depende de como esse macarrão vai ficar. Se ele for ficar numa torre colado, eu não preciso fazer nos dois lados do macarrão, né? A gente pode fazer uma torre toda e colar esses macarrões de oncinha, né? Se ele for ficar numa torre que eu digo é aquela torre de papelão, onde a gente cola os macarrões ao redor, tá? Então ele não precisaria, ó. Gente, fazer macarrons é um vício, mas decorar macarrão é uma terapia, tá? Você arruma os macarrons todinho. Ó. É como se fosse uma vírgula pra cá e pra cá. Sempre vai colocando de uma em uma gotinha. Eu vou usar o máximo que eu puder. Quando não puder usar mais, eu vou e coloco mais uma gotinha. Você vê que ele rende bastante. Uma gotinha aqui, ó, eu já fiz aqui 5 macarrons. Ela não precisa diluir, certo? Não precisa diluir. Não precisa colocar álcool de cereal, que vai secar rápido demais também. Você vê que ela já tá seca, ó. Enquanto eu terminei essa daqui, as outras já estão secas. É importante que eu deixe secar um pouquinho só para colocar o último. Aqui já tá quase seco, tá? Vou lavar meu pincel.
Se você não tiver muitos pincéis também, o ideal é que você use sempre da cor mais clara para a cor mais escura. Então, eu tô usando aqui, vou usar o branco, utilizo sempre seu poder da cor mais clara, mais escura. Por exemplo, se eu for fazer um molhinho, eu coloco preto e preciso de uma gota de luz branca. Então, para detalhes muito pequenos, que eu não preciso da cerda do pincel, eu gosto de utilizar, ó, essas estequinhas aqui, que são marcadores, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver. De silicone, porque ele já me dá certinho o ponto que eu quero. Então, é um ponto, é um traço. Eu utilizo esses marcadores de silicone. Porque justamente a ponta do pincel não vai me dar essa pontinha, ela vai acabar ficando várias cerdas. Então eu preciso de a ponta de um palito, pode ser um palito de dente, pode ser um palito de fósforo, mas a ponta do palito ela pode quebrar o macarrão pelo fato dele ser fininho, pelo fato dele ser crocante. Então essa borrachinha aqui, ó, ela é maleável, tá vendo? Dá pra ver aí? Ela é bem maleável, ó. Então, aqui, ela funciona quase que como um pincel, tá dando pra ver? Ó. Então, se eu quiser fazer uns cílios, eu não vou conseguir fazer com esse pincel, porque ele tem várias cerdazinhas. Eu só vou conseguir fazer com o pincel de uma cerda, ou aquele pincel mesmo, que até tem aqueles que vocês têm para a unha, para pintar a unha, né? Mas com esse daqui, ó, com esse silicone, e esse silicone tem de vários tamanhos, né? Você acha ele... Eu utilizei esse daqui mesmo, que é mais pontudo, que é mais achatado. E tem esse aqui que é mais pontudinho e tem outros também, tá? É uma pontinha de silicone. Então, aqui. Agora eu vou pegar o pigmento preto, a tinta preta. Vou tampar bastante. E, ó, sacudir bastante. Ó, tem um fundo musical lá na sala cantando. E aí caiu 2 gotinhas. Eu só coloco de uma em uma, mas caiu 2 aqui. Já foi. Vamos pegar aqui, ó. E aqui agora, vou tirar aqui tudo da frente, pra eu conseguir apoiar a minha mão, tá? Na base, porque se eu deixar minha mão solta, ela vai tremer. Então eu apoio ela em algum lugar. E venho com a pontinha do meu dedo, me dando a direção que eu preciso. Quando começa a ficar cinza, é porque ele já tá muito... Ó. Molho de novo um pouquinho, não encharca muito, pra ela não esparramar. Se você encharcar muito o pincel, ela acaba espalhando, tá? Apoia a mão na base mais firme e vem com o dedinho dando a direção, segurando a ponta do pincel para dar a direção. E eu não vou fechar não, vou deixar aberto, como se eu fosse fechar, mas eu não fecho, tá? Isso aqui fica muito rico também para fazer com dourado. Botar a parte de dentro dourada e a parte de fora preta ou marrom. Vou fazer uma bem de pertinho para vocês verem, tá? Tentar apoiar minha mão aqui, ó, pelo menos na outra mão, porque senão eu...
Ó, se eu faço assim, ó, a minha mão treme, tá vendo, ó? Então, quando eu apoio aqui em algum lugar, fica mais firme, tá? Vou botar mais... Aí, tá caindo muito. Então aqui, além da tinta, você ainda gastou um tempo aqui, ó, pincel, tinta, água, luva, para poder pintar ele. Então ele já deixou de ser um macarrão padrão, já saiu do padrão, tá sendo personalizado, né? Deixar ele dar uma secadinha pra gente virar pra trás. Aqui você pode fazer o centro dele amarelado, bege, misturar o amarelo que a gente ia fazer aqui, ó. Dá uma misturada do amarelo com o laranja. Dá uma gotinha de marrom, aí você vai saber o que você quer. Eu gosto muito do amarelo, do laranja, do dourado, porque dá o contraste com o preto. Se você coloca cores mais fortes, acaba que eles somem um pouquinho no meio do preto. Então esse daqui chama mais atenção. Então se eu quiser pegar esse macarrão aqui para poder colocar ele colado na torre, naquela torre de... o círculo, no chapéu de palhaço, o que acontece? Eu não preciso colar o lado de cá, eu não preciso decorar, né? Se ele for ficar também todo numa base, eu não preciso fazer nos dois lados. Posso fazer dos dois lados? Posso, mas não preciso. Se eu quiser colocar numa caixinha para entregar de lembrança para um convite, é o convite do safari, onde vai ter um macarrão, onde vai ter 2 macarrões, onde vai ter 5 macarrões com teminha diferente, né? Você pode colocar. Se eu quiser colocar na caixinha, nessa caixinha aqui que são os blisters. Se eu quiser colocar no blister, o blister vai ter a visão dos dois lados. E aí eu decido se eu vou fazer. Se eu quiser botar num saquinho para vender ele, num saquinho aonde vai ter a visão dos dois lados, também coloco no saquinho. Então, aqui tem diversas formas de você fazer ele, tá? E você pode também misturar essas tintas. Essas tintas, ela tem a composição de amido de milho, álcool de cereal, corante em pó, né? Tem outros ingredientes, mas tem esses ingredientes também na base, tá? Aqui. Aqui você pode fazer roxinho, você pode fazer, no caso que a gente chama, né, do semblante tipo um emoji com vários tipos de feições, alegre, triste, feliz, vários tipos de sorriso, com vários tipos de tema. Você pode fazer também o convite, porque aqui a gente tem convite, né? Quer ser meu padrinho? Então, cada um vai ter uma palavra. Aí, para fazer a escrita, você precisa realmente daquele pincel de unha, ele bem fininho, tá certo? Quer ser meu padrinho? Love, amor, as iniciais. Lembrança de casamento, coloca a inicial, D-I-A nele todo, D-I-A, D-I-A. Ou então, coloca D-I-A. E aí você vai compondo ele. Você pode fazer também só a pintura, uma florzinha, um detalhe. E aí você vai compondo ele e aí faz a decoração. Mesmo ele sendo no formato padronizado, que é o formato redondo, né? Não precisa necessariamente ele ser todo feito já da forma personalizada. Aí o que a gente vai falar para vocês da importância disso, né? Esse doce, ele deixa de ser um doce simples. Como eu falei, ele tem um custo, o macarrão ele tem um custo de R$5. Vou colocar por base R$5. Tem lugares que você vende ela 7, 8, 9, tem até R$10, mas vamos colocar aqui uma base de R$5. Quando você personaliza, você tem que colocar um custo maior do seu tempo e do seu, né, produto, tá?
a depender de qual seja a personalização, aqui você viu que foi algo mais rápido e simples. Então, sempre que você for passar um orçamento, faz uma simulação do que você vai ter que fazer. Eu vou ter que ter 10 tipos de tinta. Às vezes é uma coisa super simples, mas eu preciso de 10 tipos de tinta. Para 10 tipos de tinta, eu vou ter que fazer 10 vezes cada leva. Então, são 50 macarrões. Eu vou fazer uma vez, depois pegar outra tinta amarela, fazer tudo amarelo, fazer tudo vermelho. Então, isso tudo é tempo. Quanto mais personalizado, quanto mais rico em detalhes, quanto mais rico em quantidade de cores, né, de detalhes no desenho, mais você vai ter que entender aí, ou fazer uma simulação, ou fazer até um teste do quanto tempo você vai gastar com um macarrão e quanto tempo você vai gastar com 50 macarrões. E aí, quanto tempo você vai levar para fazer aquela encomenda. Seja ela, sei lá, 3 dias, 2 dias, mas aí o meu tempo tem que estar incluso nisso, porque é mão de obra. E aí você traz essa personalização do seu doce. Ele deixa de ser padronizado para ser personalizado. Mas hoje a gente falou aqui basicamente sobre a decoração com tinta, certo? Quais os benefícios, o quanto que pode dar mais valor, agregar mais valor para o seu doce. Acho muito difícil precificar. O que é que tem de difícil em precificar? Ainda mais um docinho que tem 4 ingredientes. Vocês vão ver que na hora que você for ver o custo dele, ele é super baixo. E aí você não vai poder dobrar, porque o que vai te aumentar o valor do seu produto é porque é um produto que ninguém sabe fazer. Poucas pessoas, ninguém entre aspas. Porém, quem sabe fazer estudou muito para fazer ele, né? Então, de qualquer modo, você vai ter aí um valor já agregado a ele, independente se você vai agregar valor, se você vai... eu não trabalhei o meu produto, não fiz marketing, não fiz rede social, eu não fiz... como é que eu posso... design de nada, e independente, ele já é um produto que já tem um valor agregado pelo fato de poucas pessoas conhecerem e as que conhecem não têm acesso. Então, já é raro encontrar alguém que faça macarrão. Quando você encontra alguém que faz, você já pega. Então, esse valor que você vai agregar aqui pelo fato dele ser personalizado, dele ser decorado, dele ser um docinho, ó, que já pode se encaixar no tema da sua festa, seja Barbie, você pode colocar um laço. E essa decoração, a gente fez hoje aqui ela com tinta. Você pode fazer ela com pasta americana, pode fazer com chocolate, pode fazer com miçangas, pode fazer com vários tipos de texturas. E aí tem vários tipos de opções, tá certo? Isso aqui foi só um detalhe. Vou virar agora ele aqui. Vou descer para vocês verem aqui e vou virar. Dá pra ver aí? Então, eu vou virar ele aqui, ó. Já está sequinho. E agora a gente vai fazer aqui atrás do macarrão, tá? Então, eu vou lavar meu pincel com água mesmo. Seco ele bem sequinho. Uma gotinha só. Sempre que eu quiser testar prontinho. E aí, testei aqui meu pigmento, está bom, venho pra cá, ó. Intercalar aqui, tá? Fazer uma rosa maior para que vocês vejam daí. Se eu fizer ela menorzinha, vocês talvez não enxerguem, tá? Deu para enxergar direitinho aí? Aqui eu vou colocar ainda
Vou colocar ainda aqui a folhagem, tá? Que vai dar uma vida aqui também. Vou fazer um bem de pertinho para vocês acompanharem, tá? Ó. Puxo para um lado, puxo para o outro. Pego daqui. Eu acho que eu misturei pouco, que ele tá bem concentrado o pigmento. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Misturar um pouquinho mais pra colocar mais uma gotinha. Ó, tá vendo como ele tá bem mais fluido aqui? Agora eu vou lavar meu pincel e vamos para a cor verde. A cor verde é uma cor muito... Você tem que usar com bastante cuidado, tá? Então, observa ela antes, se ela vai ficar realmente verde. Se ela ficar muito forte, você pode misturar com um pouquinho de amarelo, tá? Muito forte. Ou você pode botar um pouquinho de branco pra ficar aquele verde mais delicado. Deixa eu ver aqui. Coloquei aqui, ó. Porque caiu duas gotas de verde, era pra cair só... Era pra cair só uma, mas vou pegar aqui. Aqui são os pontinhos de luz, ó. Que eu tô colocando aqui, tá? Pontinho de luz. Então, como eu te disse, ó, pra colocar pontinho, eu prefiro usar o silicone. Ele fica mais perfeito do que... Fazendo essa gotinha para vocês verem o uso do silicone ao invés do pincel, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui com silicone. 3 gotinhas, ó. Espero que esteja nítido aí. Você pega a pontinha do silicone e você faz gotinhas. Então, se for fazer olhinho, se for fazer ponto de luz, se for fazer...
Já com o pincel, ele não fica, ele acaba manchando mais. Ele acaba ficando maior, acaba ficando com as... Tá? Então, aí eu tenho aqui flores. E tenho aqui... Deixa eu virar 3 pra cá. Tem que esperar secar um pouquinho, mas vocês já viram o lado de lá, que é da zebrinha. E aqui as flores que eu trouxe pra vocês verem, tá? Tô fazendo bem devagarzinho pra vocês verem, assistir, acompanhar, mas claro que quando a gente vai fazer pra encomenda, a gente faz mais rápido. Você faz o primeiro já, faz no macarrão que esteja quebradinho, faz no macarrão que seja, né, que esteja ali do lado de fora, que tenha ficado no formato diferente, já testa nele e deixa pra fazer nos macarrões de fato finalizado. Daí eu posso fazer essa decoração só ele já recheado, eu posso fazer antes de rechear. Você pode fazer tanto antes de rechear quanto recheado, certo? Aí é seu critério. Ok? Então é isso. Hoje a nossa live foi sobre decoração de macarrões personalizando o docinho pra gente agregar mais valor, né? A gente falou um pouco sobre os cuidados que tem que ter com a tinta, né? Qual a importância de ter uma tinta de qualidade. Falamos também um pouquinho sobre o pincel, sobre várias formas que você tem de agregar esse valor com o tema, mesmo sendo um macarrão com um formato tradicional, se você não quiser personalizar ele já no tema antes, não tiver essa habilidade e quiser começar no tradicional, mesmo no redondinho, com ele você já pode fazer vários tipos de decoração, inclusive de Natal, Dia das Mães, datas comemorativas, tá certo? Então é isso, mostra o corante, dá o corante aqui, ó, Inksuga, deixa eu ver aqui se... Aí, Inksugar, tá? 3, 6, 9, eu tenho 10 cores aqui, vermelho, azul. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Tá? Tenho vermelho, azul, eu uso esse, o marrom, laranja, amarelo, preto, roxa e verde. Aqui, e o pink. 3, 6, 9. Ainda falta o branco, que é pra gente clarear um pouco e trazer um tonzinho mais claro, tá? Então é isso. Um grande beijo a todas que estão aqui, que entraram, que saíram, que permaneceram. Muito obrigada. Fiquem ligadinhos que a gente vai postar aí a próxima live para vocês terem mais conhecimento de macarrão, tá bom?